O desembargador aposentado Sebastião Coelho, que defende presos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, fez uma live juntamente com 2 outros advogados de Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso a mando do ministro. Os advogados apresentaram o caso do ex-assessor, explicando que o fazem publicamente porque nunca foram recebidos pelo ministro relator do caso. Os advogados mostraram que há uma sucessão de erros na prisão de Felipe Martins, tão gritantes que sugerem má-fé. Sebastião Coelho afirmou: a prisão de Felipe Martins é um ato de covardia. Ele explicou que Martins foi preso porque o delegado Fábio Álvares Chor, ao fazer uma representação, afirmou categoricamente que Felipe Martins saiu do Brasil. O desembargador observou que, embora o delegado tenha alegado para pedir a prisão que Martins tinha se evadido e seu paradeiro era desconhecido, o mandado de prisão foi emitido com o endereço correto onde Martins estava morando. Os advogados apresentaram uma série de erros e negligências por parte do delegado e o desembargador Sebastião apontou que tudo indicava grande negligência, incompetência ou má-fé. Coelho disse: o ilustre delegado ou foi muito incompetente ou prevaricou. Sebastião Coelho prosseguiu afirmando que as falhas do delegado conduziam ao personagem principal, o ministro Alexandre de Moraes, que, segundo o desembargador, teima em não ver o óbvio. Coelho mostrou que, mesmo recebendo inúmeras provas de que o fato que justificou a prisão jamais existiu, o ministro mantém Martins preso e ignora as provas e argumentos apresentados por sua defesa. Sebastião Coelho lembrou que, para que uma pessoa seja presa, é necessário haver certeza do crime, o que não existe no caso em questão. Os advogados prosseguiram explicando que, confrontado com as provas da defesa, ao invés de soltar Martins, o ministro, de ofício, pediu novas diligências à Polícia Federal, que apresentou documentos sem valor legal, coincidentemente pouco depois da publicação de uma matéria da velha imprensa sobre esse mesmo documento. Um dos advogados alertou que o próprio site que forneceu o documento avisa que agentes policiais devem utilizar os canais próprios para a requisição de informações e que o uso inadequado das informações é crime. O advogado ponderou: vamos presumir a boa-fé. É, no mínimo, incompetência. Os advogados acrescentaram que o delegado não fez qualquer tentativa de corrigir as informações que foram reveladas falsas. Sebastião Coelho se exaltou ao comentar a covardia de manter uma pessoa presa, mesmo existindo dúvida sobre os fundamentos da prisão. Coelho disse: como é que o juiz tem dúvida e mantém a decisão? Isso é uma covardia. Como que o senhor, ministro, tem dúvida, diz que a diligência vai esclarecer e mantém presa uma pessoa? O senhor acha que isso é digno? Que isso é respeitar direitos humanos? Respeitar a advocacia? Não. Essa OAB covarde me deixa revoltado. O desembargador ironizou as ordens que o ministro costuma exarar, questionando por que não estabeleceu prazos curtíssimos para que as informações fossem prestadas com multas altíssimas. Sebastião Coelho explicou que interpôs habeas corpus que foi negado pelo ministro Flávio Dino, sob a alegação de que decisões monocráticas de ministros são irrecorríveis, e esclareceu que seu habeas corpus não tratava de qualquer decisão e sim da ausência de decisão por parte do ministro Alexandre de Moraes, que se recusa a apreciar os pedidos da defesa. O desembargador sugeriu que o ministro pode estar incorrendo em crimes e pediu uma reflexão. Após expor todos os problemas do processo, as injustiças e ilegalidades, os advogados reiteraram: a gente não está pedindo nenhum tipo de tratamento privilegiado ao Felipe Martins. O advogado explicou que o que se busca é o Estado de Direito, ou seja, a aplicação da lei. Simples assim.
A gente só quer o cumprimento da lei e dos princípios do direito que nos trouxeram até aqui. O advogado acrescentou: se você começa a ter pessoas perseguidas à margem da lei, acabou a civilização. Não há como viver em sociedade, porque as normas serão à vontade de uma pessoa. Investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos, após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento. O inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. A renda do jornal está sendo confiscada, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 2 de julho de 2024. Estamos aqui, eu e o doutor Edson Marques, que é o meu colega aqui de escritório. Estamos atuando na defesa de Felipe Martins. E à distância também entrará o doutor Ricardo Fernandes Schiff, lá de Ponta Grossa, Paraná. Quero agradecer à doutora Ana Bárbara, que está conosco em defesa de Felipe Martins. Nós resolvemos fazer essa live por uma série de razões. Eu quero começar dizendo que a advocacia, doutor Ricardo, doutor Edson, boa noite aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui dividindo a mesa com o doutor Sebastião e o doutor Ricardo. O doutor Ricardo acabando de entrar aí na nossa live. Boa noite a todos. Doutor Ricardo, cumprimenta aí nossos amigos que estão nos acompanhando. Muito boa noite a todos, pessoal. É um prazer estar aqui e atuando junto desse homem que eu não conhecia a grandeza dele até trabalhar com ele, que é o Dr. Sebastião, e é claro o Edson ali, que tem sido um parceiro de grande valia. E tem o outro colega, me fugiu o nome agora, que assina conosco aí, Ricardo. Presente. O doutor André Ibipina. É o André. Uhum. André, boa noite. À distância você não pôde entrar, não é? Muito bem, pessoal. Olha, o Estatuto da OAB, ele determina, o artigo 6º, que deve ter respeito mútuo entre advogados, promotores, juízes, entre todas as partes envolvidas em um processo. Não é? Eu fui juiz, como vocês sabem, desembargador por mais de 30 anos e sempre cultivei esse respeito. Agora vejam, quando um juiz ou um ministro nega uma audiência para um advogado, ele está respeitando esse advogado?
quando a Procuradoria da República, por 2 vezes, nega reunião com os advogados para mostrar especificamente, eles estão nos respeitando? Não estão. Por isso que, dadas essas negativas, eu com a equipe, nós decidimos que todas as nossas petições, antes de protocolar no Supremo Tribunal Federal, que é o processo sigiloso, nós vamos divulgar para a imprensa. Mas, às vezes, as matérias não saem com a profundidade, e nós compreendemos que o jornalismo, ele necessita, ele tem a pauta, tem a forma de mostrar as coisas. Então, hoje aqui, eu, doutor Edson, doutor Ricardo, nós vamos mostrar a realidade desse processo. Dizer ao ministro Alexandre de Moraes que vou tratar Vossa Excelência com toda reverência por estar aqui em nome de Felipe Martins. Mas, pessoalmente, Vossa Excelência deve saber que eu não trato com nenhum respeito, porque eu não respeito Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência não respeita a advocacia, não respeita os direitos fundamentais e está vulnerando os direitos do nosso cliente Felipe Martins. Não é isso, doutor Edson? Perfeito. Está vulnerando os direitos do Felipe Martins. Então, eu vou tratar aqui com respeito, em respeito às pessoas que estão nos assistindo e também aos meus colegas de tantos anos de magistratura. Eu disse e vou repetir. A prisão de Felipe Martins é uma covardia. É um ato de covardia. Não tem uma palavra mais suave, doutor Ricardo, para dizê-lo, né? O senhor que é um jovem brilhante advogado, também tive o prazer de conhecê-lo, um jovem que domina 6 idiomas, né? Para vocês conhecerem quem é o doutor Ricardo, né? Desde o latim, né? Foi muita alegria de ver o nível intelectual de Vossa Excelência, que é o mesmo nível intelectual de Felipe Martins. Não é? Então, estou, na verdade, aprendendo com esses jovens que têm muito a contribuir com o nosso país. Olha, muitos têm falado sobre o Felipe Martins está preso por causa da minuta do golpe. Não é verdade. A tal minuta do golpe que saiu de um computador do Coronel Cid, está essa investigação absurda que agora não vem ao caso tratar, tem várias pessoas lá. O Bolsonaro, isso é público, general Braga Neto, general Paulo Sérgio, general Heleno, 2 coronéis da ativa, inclusive, foram até presos. Tem várias pessoas. Mas o Felipe Martins não está preso por conta da chamada minuta do golpe, que é uma fantasia absoluta, mas, como eu disse, não é, doutor, esse não é o objeto da nossa temática hoje. Felipe Martins está preso porque o delegado da Polícia Federal, doutor Fábio Alvarez Shore, vou repetir o nome, doutor Fábio Alvarez Shore, ao fazer uma representação dentro desse processo, no dia 14 de novembro de 2023, afirmou, o doutor Ricardo, que está há mais tempo no processo, qualquer falha minha, doutor Ricardo, pode interferir, por gentileza. Ele afirmou categoricamente que Felipe Martins saiu do Brasil no dia 30 de 12 de 22, agora estou lendo o que ele disse, alguns investigados não mais regressaram ao Brasil desde então, desde 30 de 12, como é o caso do ex-assessor para assuntos internacionais Felipe Garcia Martins, que viajou a bordo do avião presidencial em 30 de 12, com destino a Orlando, sem realizar o procedimento de saída com o passaporte do território nacional. Aí vejo agora, não havendo até a presente momento registro de retorno. Então ele afirma que Felipe Martins saiu, não se sabe como, disse que naquele avião presidencial, o doutor Ricardo vai mostrar daqui a pouco que nós já mostramos a prova que ele não esteve naquele avião, mas ele continua. Assim, com a finalidade de se resguardar a aplicação da lei penal, faz-se necessária a decretação da cautelar de proibição de ausentar-se do país com determinação de entrega de passaporte. Então vejam, meus queridos, ele afirma que Felipe Martins saiu do país, não é, Ricardo? E não retornou.
mas pede que ele seja decretada a prisão cautelar, ou seja, a prisão preventiva, com proibição de ausentar-se do país. Vocês perceberam que não bate uma coisa com a outra? Sim. E o mais engraçado é que o mandado de prisão do Felipe Martins, ele foi expedido para o endereço exatamente onde ele estava, aqui em Ponta Grossa, no Paraná. A busca e apreensão e mandado de prisão, né, eles constam com o endereço aqui. Ué, o Felipe não estava fora? Né? Eu acho... aí já começam alguns dos problemas, dentre os vários que a gente ainda vai falar aqui hoje. Mas veja, doutor Ricardo, como eu disse, essa representação é de 23 aliás, de 14/11/23. E o doutor Scholl, que eu vou ficar com o nome do ilustre advogado... E é interessante que o doutor Scholl, doutor Sebastião, ele afirma na sua representação que o Felipe Martins viajou no dia 30 e até a data 14/11 não retornou. Ele não havia retornado ao Brasil. No entanto, quando expediu o mandado de busca, apreensão e prisão, o encontrou exatamente no endereço fornecido por ele, inclusive para o imposto de renda. Então vejam que gravidade de paz. E mais, os senhores estão nos assistindo, existe uma geolocalização, o Ricardo vai falar disso também. O doutor Scholl, eu vou falar o nome de Sua Excelência várias vezes, Scholl, não sei, para que todos saibam o nome, quem é que está cumprindo as ordens arbitrárias de Alexandre de Moraes. E eu não posso falar de outra maneira. Ele apresentou a geolocalização de Felipe Martins até o dia 30/12/22, às 13 horas. Por que ele não prosseguiu com a geolocalização o resto do dia 30, o dia 31, o dia 1º, até depois do 8 de janeiro? Não, ele não fez. Teria resolvido essa questão de forma tranquilamente e rapidamente. Não é isso, doutor Ricardo? Exatamente, e sequer foram feitas diligências básicas, né? Como, por exemplo, a busca do cadastro geral. Você que está nos assistindo, se você pede um cartão de crédito, né, a Polícia Federal ela tem acesso ao cadastro geral, ou seja, você forneceu para alguma instituição financeira, por exemplo, né, um determinado endereço. Isso é comum, até mesmo em ações judiciais, quando você não consegue encontrar uma pessoa, o doutor Sebastião sabe bem disso. Então você oficia os órgãos, né, para que eles façam essa busca. Ou seja, a Polícia Federal, ela sequer fez as diligências básicas de buscar no cadastro geral. Bom, será que Felipe Martins informou algum endereço? Não fizeram essa busca. Ou fizeram, mas omitiram. Ou, né, como a gente viu aqui, sequer fizeram buscas, né, no site do governo federal. Né? Por quê? A prisão que foi decretada para o Felipe Martins, ela foi baseada, toda ela, em uma lista do Coronel Marucide, que foi encontrado no computador dele. PDF, não é, Ricardo? Uma lista em PDF, né? Não, no Word, em .doc.x. Ou seja, uma lista editável, qualquer pessoa pode ter pego aquilo. O doutor Sebastião sabe que se a gente for entrar com uma ação de indenização, pequena que seja, se a gente juntar um arquivo do Word, o juiz vai mandar a gente corrigir aquilo. Isso não serve, né? Obviamente. Então, assim, essa lista ali que eles encontraram, ela já desde o dia, pasmem, 23 de janeiro de 2023, mais de um ano antes da prisão do Felipe. A lista oficial de passageiros, em uma resposta à Lei de Acesso à Informação, fornecida pelo Gabinete de Segurança Institucional, do governo Lula já, respondeu um cidadão que fez o questionamento sobre qual foi a lista de passageiros dessa viagem presidencial do dia 30 de dezembro, e lá consta o nome de todas as pessoas, do presidente Jair Bolsonaro, da sua esposa Michele, todo mundo que acompanhou o presidente está ali, menos, adivinhem quem? Felipe Martins.
O nome de Felipe Martins não consta nessa lista, ou seja, mais de um ano antes da prisão dele, já era público, né? Ou seja, não era um documento que a Polícia Federal teria alguma dificuldade de encontrar. E é preciso, Ricardo, esclarecer o seguinte: essas listas de viagens diplomáticas internacionais, essas listas são feitas, várias listas até uma definitiva. Para essa viagem, 15 listas diferentes foram feitas. O nome de Felipe Martins apareceu na sétima lista, e constou até a 11ª. A partir da 12ª lista, o nome dele já não estava mais na lista dos passageiros. E temos a informação oficial dada pelo Gabinete de Segurança Institucional, que cuida da segurança do presidente da República, já agora no governo Lula, de que ele não estava na lista de passageiros. Essas são informações básicas que o ilustre delegado deveria ter buscado. Eu não posso, o Edson e o Ricardo, vocês me conhecem, que tem mais 2 assessores, me conhecem, sabe o seguinte: eu não sou de meias palavras. Ou, neste caso, houve uma negligência, de uma incompetência ou má fé. Eu não tenho como dizer outra palavra, porque não coloca a geolocalização, não leva em consideração a lista de passageiros oficiais que ele poderia ter buscado junto à presidência da República. Então, o ilustre delegado ou foi muito incompetente, ou prevaricou. Essas são realidades preliminares que nós estamos colocando para os senhores para chegar ao personagem dessa história principal, que é o senhor ministro Alexandre de Moraes, que teima em não ver o óbvio. Depois de todas essas comprovações de que a Latam apresentou a informação de que ele embarcou de Brasília para Curitiba no dia 31 de dezembro de 22. Não serve. Apresentou-se documentos de iFood, documento de Uber, cartão de crédito, nada aí serve. Senhores, a primeira decisão do senhor ministro Alexandre de Moraes ocorreu no dia 10 de maio de 2024, ou seja, naquele período dos 90 dias que o artigo 319 do Código de Processo Penal estabelece que a cada 90 dias tem que verificar a necessidade ou não da prisão. Pois não, o relatório ele é grande, ele tem 2 folhas e mais um pedaço, e a decisão ela não tem 30 linhas. Diz que a prisão do investigado foi decretada, é relatório, proferir decisão de manutenção, que é aquela da audiência de custódia, de faz de conta, não se verifica alteração fática suficientemente relevante no transcurso do prazo entre a prolação da primeira decisão e a apresentação do novo pedido de revogação. Essa foi a primeira. A partir daí, ele continua. Os relatórios fornecidos não superam a necessidade de informações pendentes. Então, vejam, o processo penal, o sistema acusatório no Brasil, para você condenar alguém, necessita a certeza do crime. Se não tiver a certeza da autoria, a materialidade do crime, você não condena. É o indúbio pro réu. Para a prisão preventiva, é a mesma coisa. Você tem que ter a certeza, um elemento mínimo. Quando estabeleceu a dúvida, caberia respeitosamente ao senhor ministro Alexandre de Moraes ter feito a apreciação do pedido e revogado a prisão, até porque o Procurador-Geral da República disse o seguinte, Dr. Paulo Gonet, dia 1º de março. Ricardo, acompanha aí, porque são muitas informações. Sim. Qualquer coisa me corrige. Ele diz o seguinte, olha... É interessante, doutor, só para situar o momento em que o PGR se manifestou nesse caso, essa foi a primeira manifestação da PGR após a defesa apresentar os primeiros documentos que comprovavam que Felipe Martins não saiu do Brasil. Observem bem que o fundamento apresentado pelo delegado da Polícia Federal foi praticamente desconstruído num primeiro momento, na primeira manifestação da PGR, e observe o que ele diz na manifestação da Procuradoria. E tem que fazer justiça, porque eu entrei nesse processo a partir do dia 5 de abril.
E toda essa prova foi apresentada pelos advogados, a equipe anterior do doutor Mansur, não é? E o doutor Ricardo, que está aqui. Desde o início, desde o dia da prisão, o doutor Ricardo está presente. Veja o que disse o Procurador-Geral da República. Ele disse o seguinte: o quadro fático inicial, no entanto, sofreu modificação, o que admite a reanálise da medida. O requerente apresentou documentação que comprova sua permanência no território nacional desde o dia 30/12/22, apesar de ter constado na lista de passageiros. Essa é a manifestação do doutor Paulo Bonet. Quando teve essa manifestação, o ministro Alexandre de Moraes, de ofício, como ele tem feito, infelizmente, em vários outros procedimentos, pediu novas diligências à Polícia Federal. E aí que veio aquele documento que não tem valor oficial, doutor Ricardo, que o senhor quer adiantar agora ou quer deixar no bloco próprio para isso? Que foi apresentado... Não, posso adiantar já. Bom, então adiante. Ou seja, após o ministro Alexandre de Moraes receber essas provas, a PGR corretamente pediu pela liberdade do Felipe Martins. Por quê? Trouxe-se ao menos uma dúvida razoável. Quanto à situação. Porém, o PGR foi além. Ele falou categoricamente, comprovou a sua permanência no Brasil. Ou seja, para o PGR, a PF errou. O ministro Alexandre de Moraes foi lá e falou: o PF, me ajuda aqui. Foi basicamente isso. Me ajuda aqui porque a PGR está dizendo que vocês estão errados. E aí que é importante ressaltar a todos. Apenas no dia 7 de março, houve uma manifestação da PF. Uma manifestação da PF dizendo: opa, encontramos aqui, coincidência ou não, junto com a publicação da matéria de um blogueiro ou colunista de um jornaleco ali, no Metrópolis, que é o Guilherme Amado, junto com a notícia deles, a PF juntou também, né, a informação de que num site do governo americano nós encontramos aqui, só agora, um mês depois da prisão, eles foram fazer essa busca. E aí apresentou-se um que seria um documento, né, que é chamado como Travel History, que é um histórico de viagens, tá? De toda pessoa que viaja para os Estados Unidos, você dá entrada nos Estados Unidos, né? Até mesmo se você comprou a passagem para os Estados Unidos, né? A companhia fez o check-in de alguma forma e você se atrasou, perdeu o voo, não foi? Esse registro fica lá, né? Aparece lá no seu histórico de viagem. Tudo bem? Esclarecido isso, né? No mesmo site onde a Polícia Federal encontrou esse histórico de viagem, no mesmo site, todos vocês podem entrar lá e ver, no I-94, é só procurar Travel History I-94. Na capa do site, aparecem lá o I-94, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e o Travel History. No Travel History, aparece ali, ó, esse aqui é um controle de viagens que você fez, mas nós somos abastecidos por diversas fontes. Logo, essas informações não são oficiais, esses registros não são oficiais e não servem para propósitos legais ou jurídicos, né? Que o termo em inglês é legal purposes, ou seja, não é uma informação oficial e não pode ser utilizada em processo algum judicial. Por quê? Porque ele não é uma prova da efetiva entrada, justamente pela inconsistência, porque ele é abastecido por várias fontes. Então, pode ser a companhia de viagem, né, que não colocou ali que você se atrasou e perdeu o voo, ou qualquer outra coisa, né? Então,
a Polícia Federal, ela se valendo dessa prova, inclusive, aí tem uma questão muito mais grave, que o próprio site, ele aparece ali, quando você clica no Travel History, para você acessar esse histórico de viagem, ele diz, se você for, ele diz assim, isso aqui é para uso pessoal, e ele diz, ele dá um alerta, se você é um agente federal, tribal, estadual, qualquer coisa, que está procurando informações sobre alguém que não você mesmo, deverás procurar os canais oficiais do CBP. E aí tem a lista ali de canais ali que eles podem entrar em contato. Ou seja, essa pesquisa que eles colocam ali, inclusive vem um disclaimer embaixo, dizendo que você não respeitar os termos e condições aqui impostos leva a um crime contra a segurança nacional dos Estados Unidos, punível com, no mínimo, 12 anos de prisão. Isso está na capa do site. Como todos podem entrar, né? Eu sei que o inglês não é acessível a todos, mas com ferramentas de navegador você consegue traduzir e lá vai estar. Exatamente nessas palavras. Ou seja, mais uma vez, vamos presumir a boa-fé, né? No mínimo, incompetência, como disse o doutor Sebastião. Seu som saiu, doutor Ricardo. Vê se volta agora. Aí voltou. Agora, doutor Ricardo, uma pergunta que, se eu fosse telespectador, faria. Doutor Ricardo, depois de tudo isso que foi feito, o doutor Fábio Alvarez Shore, delegado, eu vou dar seu nome à exaustão, tá? Fábio Alvarez Shore, ele fez alguma diligência e colocou no processo, dizendo, olha, aquela minha informação inicial estava errada? Ele fez isso, doutor Ricardo? Não, em nenhum momento. O chefe da inteligência da Polícia Federal, que é o doutor Fábio Shore, né, não usou da inteligência, né, para poder conduzir esse caso do Felipe Martins. Simples assim. Se tivesse feito uso ao que ele tinha amplamente disposição, né? Ele teria condições, inclusive, de encontrar o registro que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o I-94, que comprovaria exatamente o ponto que a gente vai chegar daqui a pouquinho. Doutor Ricardo, eu fiquei assim estarrecido de ver no domingo, eu nem estava em Brasília, aquela matéria do Wall Street Journal dizendo, me fugiu o nome da jornalista, até de uma possível fraude no sistema americano. Nós vamos tratar disso daqui a pouco. Eu vou seguir agora, doutor Edson, vamos para a decisão do dia 10 de maio, para mostrar o absurdo do que está fazendo o senhor ministro Alexandre de Moraes. Pois bem, no dia 10 de maio, ele deu aquela decisão absolutamente genérica e nós ingressamos com um agravo regimental. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que ele teria que pegar o nosso recurso e dizer, olha, não, eu estou errado, me equivoquei, eu vou conceder o que vocês estão pedindo. Ou então dizer, não, eu estou certo, afirmar que estava certo e mandar aquele recurso para a turma ou o plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele fez isso? Não. Nosso recurso é do dia 20 de maio de 2024. Ele não fez isso. Não fez. O que acarretou que fomos obrigados a ingressar com habeas corpus, que foi distribuído para o ministro Flávio Dino. Fizemos esse habeas corpus, vamos falar dele no final, é a última parte, dia 21. Dia 24 foi concluído, no dia 25 ele não conheceu do recurso, falei assim, não conhecer quer dizer o seguinte, não admitiu o recurso, quero nem ver o que vocês escreveram, mais ou menos isso. E no dia 26, o ministro Alexandre de Moraes profere nova decisão, aqui no PS onde está, dia 26, não é isso? Profere nova decisão
determinando uma série de diligências, estou aqui, eu imprimi a decisão, determinando uma série de diligências e desconsiderando o nosso recurso. Não disse nem sim, nem não. Determinou diligências para a TIM, para a Uber, tem aqui, tudo que nós requeremos, foi a defesa que requereu, sim. Mas o nosso recurso, ele foi manejado contra a decisão do dia 10 de maio. A nova documentação que nós apresentamos é uma outra história. Então, o que é que ele diz? Determino isso, determino. Deixa eu ver onde é que está aqui, que ele fala para poder decidir o agravo, ou seja... Ele não decide o agravo. Exatamente. Contra essa... Não, aqui, vamos ver aqui. Não, relatório, decido. Aqui, ó. Decido. Aqui, ó. E aí, veja. Pasmem com essa decisão. No documento da Procuradoria, confirma, tal. Aí ele disse aqui, ó. Palavra está na página 8 da decisão do senhor ministro. Talvez o senhor não tenha visto ainda, ministro. Agora só vive em Portugal, não é? Mas eu vou ler para o senhor o que o senhor disse. Se o senhor assinou sem ler, da sua assessoria. Olha o que o senhor disse daqui. Ante a dúvida sobre a eventual entrada do investigado. Como é que o juiz tem dúvida sobre o que decidiu e mantém a sua decisão? Isso é indigno. Isso é uma covardia. Eu fico revoltado com uma situação dessa. Isso é uma covardia, o que está sendo feito. Ante a dúvida sobre a eventual entrada do investigado. Aí ele continua. Aí vem aqui, eu não quis acreditar, nós somos pessoas experientes. Ele continua. A resposta da diligência por mim determinada ainda está pendente e poderá esclarecer definitivamente a questão. Como que o senhor, ministro, tem dúvida, diz que a diligência vai esclarecer e mantém preso uma pessoa? Sem um título formal, não existe uma denúncia contra Felipe Martins? O inquérito não foi concluído? Né? Onde que estamos? Onde que estamos? O senhor acha que isso é digno? Que isso é respeitar direitos humanos? É respeitar a advocacia? Não é. Essa OAB federal covarde me deixa revoltado. Mas eu vou prosseguir. Como é que o senhor tem feito, ministro Alexandre de Moraes? O senhor não tem dado prazo de 2 horas sobre multa de tal? O senhor não multou agora o X, estabeleceu uma multa de 100 mil reais e elevou para 700 mil reais? O senhor não tem dado para todo mundo, cumpre tantos dias? Por que o senhor diz aqui no final? O senhor diz, olha, a resposta ainda pendente para esclarecer definitivamente. Por que o senhor não disse Uber, TIM, Nubank, todos esses, enfim, em 48 horas apresenta a resposta? Aí o senhor diz, lá no final, onde está? Após a vinda de todos os documentos requeridos pela Procuradoria-Geral e pela Defesa, melhor se poderá analisar a matéria agravada regimentalmente, mas esses documentos são posteriores. Nós estamos recorrendo da decisão do dia 10 de maio, uma vez que a impressibilidade da referida prova. Quantos dias o senhor determinou? Hoje entramos no recesso. O senhor está trabalhando ou está de férias? Está trabalhando ou está de férias? Responda isso para a população. Responda isso para a comunidade jurídica. Responda isso para esse Senado covarde, que é responsável por o senhor abusar de poder. Responda. Mostre a população. Está aqui, ó. Eu estou mostrando o que o senhor disse. Após a resposta, uma vez, o senhor determinou algum prazo? Não determinou. Não é? Por quê? Isso daqui leva o senhor a alguns crimes que eu vou apontar aqui no final da nossa manifestação. Eu vou tomar uma água e, doutor Ricardo, por favor, trate da questão do I-94. Só complementando aqui, doutor Sebastião, e é interessante, né, doutor Ricardo? Todas essas provas que ele requereu, a grande maioria delas, nós juntamos os autos, tudo juntado. O mais interessante é que durante todo o processo, ele costumeiramente, nós
Juntamos uma prova, por exemplo, as passagens da Latam. Vamos lá e juntamos. Ó, Felipe viajou tal dia. O que ele fez? Não. A Latam, me diga se ele embarcou de fato. A Latam vem e confirma. Não, tudo bem, mas eu tenho que pedir outra coisa agora. E outra coisa. Esse é o problema da prova negativa. Esse é o problema de você ter que provar a sua inocência. Por isso é chamado de prova diabólica. Porque não tem o que você faça. Vão ser diligências intermináveis, porque está se tentando provar algo que não aconteceu. Sim. Então, assim, é isso. Então, assim, como o nosso processo, a gente sempre juntou as provas, trouxe novas informações, mas as provas da defesa, não existe paridade de armas mais. A defesa traz um argumento, não vale, eu tenho que consultar, ver se a Polícia Federal me traz e diz a mesma coisa. Como assim? Né? Eu quero confirmar se isso aqui vale mesmo. A gente sabe, a gente como advogado, a gente tem normas a seguir, a gente não pode simplesmente jogar coisas no processo. Então, é muito importante que as pessoas entendam. E esse I-94, que é uma prova a posteriori, né, que a gente juntou depois do agravo, inclusive, foi justamente que é o documento oficial, segundo o site, de onde a Polícia Federal ela fala, por quê? E tem esses pesos ali também, né? Na decisão dele, ele vem ali e fala, quando a Polícia Federal... Não, porque documentos obtidos no site oficial do governo americano, a Polícia Federal diz que ele entrou. Aí eles juntaram um tal de I-94 aí e diz que ele não entrou. Como se a nossa prova não valesse nada. Contudo, o mesmo site, porque o Travel History e o I-94 são retirados do mesmo site, do CBP. Só que um tem valor legal, que é o I-94, que o site diz esse aqui é a fonte oficial legal. E o Travel History, esse aqui não pode ser utilizado para finalidades legais. O I-94, ele é o registro oficial, ou seja, ele diz, essa pessoa com esse passaporte entrou em território americano por esse aeroporto, por aquele, tal dia e tal horário. É isso. A última entrada dele nos Estados Unidos, com essas informações, foi essa. É isso que o I-94 diz. Nós juntamos o I-94 dizendo o quê? Que Felipe Martins, a última entrada dele nos Estados Unidos fora em setembro de 2022. Sim. 3 meses antes da viagem em que eles supostamente colocaram que ele estaria numa lista, porque foi isso, né? E antes do I-94, doutor Sebastião, a gente juntou a informação que o CBP, que é o órgão, como se fosse a alfândega nossa aqui, ela dizendo, não há registro de entrada de Felipe Martins em dezembro de 2022 por esse aeroporto de Orlando. A última entrada dele foi em setembro de 2022 por Nova York. Aquilo que o I-94 apenas carimbou e confirmou. Ou seja, e mesmo diante disso, né, o ministro vem na sua decisão ali e coloca, bom, ante essa dúvida, que dúvida, senhor ministro? Que dúvida? Que, por enquanto, não está nos autos nada cabível, nada que faça sentido lógico, minimamente. Porque, até mesmo, digamos que, hipoteticamente, sendo bem... digamos que Felipe tivesse viajado com o Bolsonaro, né? Viajou com o Bolsonaro, sei lá de que jeito, foi no bagageiro do avião, sumiu lá, beleza. O trem de pouso. Digamos que ele foi lá no trem de pouso, fez que nem o Arnold Schwarzenegger lá no filme dos anos 80, pulou de lá, sei lá que jeito fez, e entrou por Orlando. Digamos que tenha sido isso. Bom,
que não teria problema nenhum, porque não havia investigação em curso, o Felipe não respondia a nenhum processo, não tinha nenhuma restrição para sair do país, não haveria crime nenhum. Mas, digamos, ele saiu, foi lá. Só que no dia seguinte, já com a prova da Latam, ou seja, a confirmação que o ministro pediu que ele embarcou efetivamente, no dia seguinte, horas depois do que seria a aterrissagem dele lá em Orlando, como seria possível, do ponto de vista lógico, que ele estivesse aqui? Ele chegou nos Estados Unidos, deu um tudo de bom lá para o pessoal e voltou. Bom, que risco de fuga é esse? Não existe, simplesmente não faz sentido lógico. É só você entrar na lógica, não precisa você ir com documentação. É claro que a gente faz toda uma defesa aqui para ficar mais claro ainda o quão ridículo, o absurdo jurídico que é. O Silvio Navarro, hoje na Oeste, ele usou um termo ali que é o maior absurdo jurídico das últimas décadas. O caso do Felipe Martins. E daí pode continuar, doutor Sebastião. Vou tomar uma água. Perfeito. Então, eu acho, doutor Ricardo, deixar bem claro que entre na Revista Oeste, hoje teve uma entrevista da doutora Ana Bárbara, que está sendo investigada uma possível fraude no sistema migratório americano. Veja a gravidade disso. É como se um terrorista pudesse entrar nos Estados Unidos, de alguma maneira, sem ser identificado. É de uma gravidade tremenda. Aliás, doutor Ricardo, me ocorreu agora, nós vamos mandar essa documentação para a Embaixada Americana aqui. Vamos fazer um dossiê e nós vamos pedir audiência, vamos lá entregar tudo isso, do que está acontecendo. Então, para concluir, duas coisas eu vou falar agora, antes de entrar no habeas corpus. Primeiro, eu quero pedir desculpa a vocês pela exaltação. A vocês. Ao ministro, não. A vocês. Eu quero pedir desculpa por ter me exaltado. E segundo, me perguntaram aqui, até um amigo aqui no celular, Sebastião, tem no teu Instagram aí uma questão de uma vaquinha eletrônica para o Felipe Martins, para a despesa. Se é verdadeira, sim. A Bárbara, te atualizei, ela lançou isso lá na rede social dela e as pessoas, inclusive, já estão contribuindo. Isso, enfim, eu fui surpreendido, mas é necessário nesse momento, pessoal. Quem puder colaborar, colabore, porque é real, inclusive está vindo para a minha conta pessoal e não da Felipe Martins, porque pode ser bloqueada, como vocês sabem, não é? Muito bem, vamos tratar do habeas corpus. Ingressamos com o habeas corpus, 115 páginas de habeas corpus, 944 documentos. Em menos de 24 horas, o ministro Flávio Dino invocou a súmula 606 para dizer que não cabia habeas corpus. Ele esqueceu que, dentre essas 115 páginas documentadas, fora os documentos, em 25 delas, nós alegamos a omissão do ministro Alexandre de Moraes em decidir. Não é contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Também, mais 25 páginas mostrando a omissão do ministro, a negativa de prestação jurisdicional. Ele não decide o agravo regimental e não leva para o plenário para o colegiado decidir. O ministro, no relatório, até fez uma menção, mas na hora de decidir, lavou as mãos. Nós pedimos um habeas corpus de ofício. Olha, se o senhor entender que tudo que nós estamos fazendo conceda um habeas corpus de ofício, examine o habeas corpus de ofício. Eu não quero crer que o ministro Flávio Dino, um jurista, ideologia política é outra história, mas é um jurista que ele não conheça a lei 14.836 de 2024, que diz: no âmbito de sua competência jurisdicional, é o artigo 640, introduziu o artigo 647-A do CPP, essa lei passou a incluir esse artigo, que diz: no âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus individual ou coletivo quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. É isso.
não tem, senhoras e senhores, uma palavra do ministro Flávio Dino, a respeito desse pedido. Ele simplesmente disse, olha, não vou analisar. Citou 7 ou 8 jurisprudências que não se aplicam ao caso. Nós deixamos isso para lá? Não. Ontem nós já ingressamos com agravo regimental. Eu estive pessoalmente hoje, 16h30, lá no Supremo Tribunal Federal, me informei que o ministro não tirou férias, ele não está de recesso, ele está decidindo. Então, ministro Flávio Dino, eu quero crer que Vossa Excelência, que não faça em 24 horas, mas em 48, 72, decida o agravo regimental que nós ingressamos, respondendo aos questionamentos. Agora, por favor, não venha dar vista à Procuradoria-Geral da República para ficar lá 15 dias e aguardar chegar agosto. Não. Eu espero que Vossa Excelência não faça isso. Que veja os argumentos que lá foram colocados e traga uma decisão, uma resposta para especialmente o Felipe Martins e os seus familiares. Doutor Ricardo, quer acrescentar alguma coisa nessa matéria que eu já conversei sobre o doutor Essa? Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu creio que não, acho que está bem explicado. Ok. Então, olha, eu sou uma pessoa, vou fazer 70 anos já, mas tem algumas coisas que me deixam revoltado. No dia que eu não tiver capacidade de me indignar com injustiças, eu vou fazer outra coisa. Eu saio do direito, dou meus livros para algumas pessoas e vou para a praia. Acordar de manhã, caminhar, voltar. Mas enquanto eu estiver trabalhando pelo meu país, e eu vou trabalhar pelo meu país, aquilo que a Bárbara escreveu no Twitter, na rede social dela, que não sei qual é verdadeiro. Eu quero me dedicar daqui para frente à causa do Felipe Martins, à causa do 8 de janeiro e a outras causas de interesse nacional. E para concluir, ministro Alexandre Moraes, a sua não decisão está bem parecida com o que está no artigo 319 do Código Penal, que diz o seguinte: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Nós não conseguimos entender como é que, diante de tanta prova, Vossa Excelência mantém Felipe Martins preso. Ministro, isso é uma maldade. O que o senhor está fazendo é uma maldade com esse rapaz. É uma maldade. E também não é só a ausência de provas daquilo que eles acusam, mas é a robustez e a imensidão da quantidade de provas de inocência. Sim. Ao qual ele simplesmente não examina, um termo aqui no direito que a gente usa, ele não faz a valoração. Sim. Das provas. Ele podia muito bem dizer, não, isso aqui para mim não vai servir por causa disso. Não, ele simplesmente não fala. Por exemplo, ele se omitiu de falar várias vezes. Em todas as petições, a gente põe lá e menciona a lista oficial fornecida pelo governo Lula, em lei de acesso à informação. Ele não menciona. Não, ele não menciona, ele simplesmente ignora. Ele não valora, ele não fala, não vale. E aquilo que o doutor Sebastião falou, a gente acabou esquecendo, a geolocalização que ele foi deferir a pedido nosso e só agora. Sendo que, peraí, tá esquisito esse negócio, porque em todo o relatório da PF, eles usam a geolocalização para dizer fulano de tal foi para tal lugar, junto com não sei quem, segundo a geolocalização por estação rádio base. Que são as anteninhas de celular, para o povo entender, que dizem onde você está, no planeta Terra. E, agora, como eu brinco com o pessoal, parece que no dia 30 parou de funcionar. Parou de funcionar as estações rádio base, final de ano, certo? As antenas de celular, elas tiraram recesso também, porque daí simplesmente não apareceu. É absurdo, Ricardo. Eu vou ler mais um artigo aqui para encerrar, Ricardo. É a Lei 10.079 de 1950 que diz:
Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Item 4. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Na minha avaliação modesta, senhor ministro Alexandre de Moraes, o Vossa Excelência está prevaricando no artigo 319 do Código Penal, o Vossa Excelência está sendo desidioso no artigo 39 da Lei 10.079. Eu espero que Vossa Excelência reflita sobre o que está fazendo com o nosso país. Reflita. Mas eu estou falando aqui como advogado. Eu estou tratando aqui, eu, doutor S, doutor Ricardo, nós estamos aqui tratando da defesa do nosso cliente. Nós estamos aqui cumprindo com o nosso dever. Nós não somos advogados que vamos chegar em festinhas para conversar com Vossa Excelência, ou ir para viagem no exterior, para congressos, para conversar com Vossa Excelência ou qualquer ministro. Nós tratamos tudo dentro do processo. E tudo que eu gostaria, claro, não com esse tempo, de dizer a Vossa Excelência, se tivesse nos concedido uma audiência, eu estou dizendo aqui publicamente. Doutor Ricardo, para concluir, pode usar a palavra, Ricardo, em seguida eu me despeço também. Já agradeço. E é importante dizer, Sebastião, que a gente não está pedindo nenhum tipo de tratamento privilegiado ao Felipe Martins. Tudo que a gente está buscando aqui, pessoal, é justamente o que a gente está defendendo, além do Felipe Martins, aquilo que está na moda de ser dito, é o Estado de Direito. Ou seja, a aplicação da lei. Simples assim. A gente não quer um tratamento especial, a gente não quer nada, a gente só quer o cumprimento da lei e dos princípios do direito que nos trouxeram até aqui. O princípio civilizacional que nos trouxe até aqui. Porque se você começa a ter pessoas perseguidas à margem da lei, acabou a civilização. Não há como viver em sociedade, porque simplesmente as normas serão à vontade de uma pessoa. Aí concluiu, doutor Sebastião, se o doutor quiser. E aí, se o senhor me permita, doutor, rapidamente, e o que a gente busca e tem buscado diariamente é exatamente combater essa injustiça que está sendo feita ao Felipe Martins. A classe da advocacia, todas as pessoas que envolvidas na área jurídica, que acompanham esse caso de perto, ficam estarrecidas, né, porque a insegurança jurídica tem imperado neste caso, né, o que é um absurdo vindo de um ministro da Corte Suprema, né, onde este deveria, mais que todos devem, né, tem a obrigação, tem o dever. E a LOMAN, ela determina isso daí, né, que o magistrado ele tem esse compromisso de aplicação da lei, né, de observância da lei. E aí está a gente aqui, a defesa do Felipe Martins, tentando fazer essa prova negativa, como o doutor Ricardo colocou, provando a inocência, para provar que efetivamente ele é inocente neste caso. Né? E ainda parece assim... Parece, né, Ricardo, que nós somos incompetentes. Os advogados aí são incompetentes, não conseguem uma liberação de uma coisa tão simples como essa, né? Exatamente. Quando o delegado da Polícia Federal, que fez a representação pela prisão, pela prisão do Felipe Martins e dos outros, deveria ter a certeza de que efetivamente ele saiu do país sem a intenção de voltar. E aí nessa matéria... não é a defesa que tem que provar isso. Ainda eu volto ao parecer do PGR de 1º de março de 24, que ele opina embora depois tenha feito outra modificação, opina o relaxamento da custódia sem embargo de ser tomada providência de cautela, como a proibição de deixar o país e retenção do passaporte. O PGR não pediu nem a colocação de tornozeleira eletrônica, que, aliás, não sei se com esse clamor vai ser suficiente para colocar o Felipe Martins em liberdade. Mas se não fizer, agradeço as
quase 5 mil pessoas que interagiram aqui ainda nesse final com 4.518. Obrigado a vocês. Quero dizer para vocês que eu estive lá em Curitiba. Vocês sabem que foi trocada a direção do presídio depois de uma denúncia que eu fiz. Estive lá na sexta-feira, conversei por 3 horas e meia com o Felipe Martins. Ele está absolutamente tranquilo, em paz, sereno, cheio de projetos para o Brasil. Conversamos sobre a situação passada, presente, futura. É um rapaz de Deus, que está na presença de Deus e tem um espírito elevado e vamos dizer assim, é uma alma em paz. É um espírito que está em paz. Então, eu agradeço, doutor Ricardo, agradeço a você, agradeço a Annelise, a esposa do Felipe. Olha, é a namorada. Que namorada? Eles estão 5 anos juntos, é namorada? É esposa do Felipe. Annelise, eu agradeço a você a confiança de ter me ligado no dia da prisão e depois para entrar nesse processo, e nós estaremos juntos. Nós vamos rir juntos nessa causa e vamos chorar juntos se for necessário, mas nós estaremos unidos para dizer, e para finalizar, e esquecendo, existe uma história por aí, olha, vai manter o Felipe até ele delatar. Delatar o quê? Quem? Como? Quando? Nunca. Nada, porque não existe. O Felipe, ele citou então, isso, né, Ricardo? Isso, o Felipe, ele citou Sócrates, né? Ele falou, é preferível que eu sofra uma injustiça do que eu cometa outra para me livrar da que eu estou sofrendo. Né? Ricardo, pois não, doutor. Ricardo, como você é amigo pessoal do Felipe, vocês dois moram aí na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, eu quero, agradecendo mais uma vez, deixar você encerrar a live. A última palavra é com você, Ricardo. Claro, obrigado, doutor Sebastião. Então é isso, pessoal, o que eu tenho a dizer aqui para vocês. O Felipe é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece o Felipe acaba amando ele também, porque ele é uma pessoa amável, é uma pessoa que é agradável de se estar com ele. É claro que, como todas as pessoas têm seus defeitos, porém, ele é um cidadão que ama o Brasil, que ama a Deus e que não se deixa abater por essas situações. Então, o que eu tenho a dizer aqui para vocês é que ele não desistiu do Brasil, nós não desistiremos também. E aqui, para finalizar com as palavras do professor Olavo de Carvalho, não parar, não precipitar e não retroceder. Né? Jamais. Dizer para esses caras, sabe quando nós vamos parar? Nunca. E é isso. Obrigado a todos e que Deus os abençoe. Amém. Boa noite. Deus abençoe.